Olele, olá, o Brian vem aí e o bicho vai pegar. Olele, olá, o Brian vem aí e o bicho vai pegar. É, meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vamos falar muito aqui sobre o mercado da bola. Para quem duvidou, o Brian Rodrigues aí chegando no Vasco, as negociações aí avançando nas últimas horas. E o seguinte, hein, cara, o Rony também já colocou preço, já precificou aí o salário dele para vestir a camisa do Vasco. A negociação está na mão do Vasco aí, essas duas. E a gente vai falar muito aqui também sobre a situação aí de zagueiro, que tem zagueiro chegando aí no Gigante da Colina. Irmão, atura ou surta? Porque esse ano o Vasco vai e vai aí para as cabeças. E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a preparação do Vasco da Gama para o jogo de amanhã contra o Bangu, em São Januário. E, claro, daqui a pouquinho tem jogo lá da Copinha. É, rapaz, a gente vai passar tudo para vocês aqui, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. E o seguinte, a gente está capitalizando recursos aí, tá? Para a gente simplesmente investir na nossa jornada de 2025. Você que puder contribuir aí com o nosso canal, a gente deixa o Pix aí para você nos ajudar, né? Você que tem condição aí de nos ajudar com 50 centavos, R$ 1, não importa a quantia, só não deixe de ajudar o nosso canal, tá bom? Peço encarecidamente, humildemente a vocês. Vamos começar falando aqui sobre a situação envolvendo a Copinha. Pois é, meus amigos, porque daqui a pouco, 11 horas da manhã, o Vasco vai a campo, lá no estádio Nicolau Alion, lá na Barra Funda, para jogar contra o Ceará, certo? E o seguinte, né? Agora, meu irmão, só tem 32 equipes. Se o Vasco vencer, vai para as oitavas aí de finais. Aí serão 16 equipes, né? E o Vasco ganhou dois reforços para esse jogo aí, hein? O Maxwell Alegria e o Lincoln viajaram ontem e vão reforçar o plantel vascaíno. Jogo que vai ter transmissão do Sport TV. Então vamos ficar atento aí, vamos torcer para a garotada do Vasco da Gama. Meus amigos, como o Maxwell Alegria e o Lincoln vão integrar ali a equipe na Copinha, abriram duas brechas aí para o time titular do Vasco da Gama para a partida contra o Bangu, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 21h30. E o seguinte, meus amigos, ontem, para preencher essas duas vagas, treinaram aí o Souza, né? E o Emerson Rodrigues, que deverá ser duas surpresas aí para esse jogo contra a equipe do Bangu. O goleiro também, Daniel Fusato, não está descartado aí de ganhar a vaga aí do goleiro Pablo, que não foi bem na última partida. Perfeito? Bom, o seguinte, ontem a equipe principal também, na parte da tarde, teve alguns jogadores ali que foram poupados no treinamento, como foi a situação do Jair, do Paulinho, do Coutinho e de Dimitri Payet.
a parte ali de fisiologia do Vasco, uma medida preventiva ali para evitar qualquer tipo de lesão, poupou os atletas aí. Eu estou de acordo. Bem, pessoal, o seguinte, né? Agora a gente fala aí sobre a situação envolvendo renovações de contrato, e a renovação do Vegete, do Léo Jardim e do Paulinho estão muito bem encaminhadas, assim como a situação de Payet, tá? O Payet que deve ficar aqui no Vasco da Gama até dezembro. O Vasco tem que manter mesmo esses jogadores aí. Você concorda que o Payet tem que ficar ou você acha que o Payet tem que sair? Pois bem, pessoal, agora a gente fala aí sobre a situação de reforços, porque hoje provavelmente a gente vai ter anúncio aí do Maurício Lemos, tá? O Maurício Lemos já concluiu toda a bateria de exames, tá? A documentação que estava faltando, vindo de Minas Gerais aí do Galo, chegou, tá? E o Vasco vai fazer o registro no BID, no boletim informativo da CBF, para anunciar o jogador aí nas próximas horas aí. O Maurício Lemos, que inclusive já está treinando com a equipe ali, e o Pumita, compatriota, amigo dele, está ajudando muito ele nessa adaptação aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, pessoal, agora a gente fala aqui sobre a situação de zagueiro. Por quê? Olha, o Vasco da Gama está destravando, as conversas evoluíram muito nas tratativas de um pré-contrato com o Balbuena. E, gente, olha, um esforço descomunal que o Pedrinho está fazendo aí para poder trazer esse jogador. E parabéns, o Vasco não ficou nessa negociação nervoso ali. Tem que o Vasco botar dinheiro agora, você pode trazer o cara, porra, no meio do ano de grátis, entendeu? De grátis aí. Então, o Balbuena, certo? Chegando aí no Vasco da Gama, está muito bem encaminhada essa negociação aí por um pré-contrato. Mas não fica nervosinho, não. Sei que não fica nervosinho, não. Turma que torce contra, porque é o seguinte, cara, o Rony, ele precificou, tá? Porque o pai do Rony já aceita fazer uma negociação ali por empréstimo, tá? E o Rony, para vestir a camisa do Vasco da Gama, pediu 1.300.000 reais. O Vasco está tentando fazer uma composição, certo? No tocante à situação desse salário. O Vasco tenta ali uma redução. Então, 1.300.000 é muito dinheiro. O Vasco já tem Coutinho e Payet, que ganha 1,5 milhão, né, por mês. O Vasco fez outros investimentos também, como a situação do Maurício Lemos e do Balbuena. Então, assim, o Vasco tenta uma redução salarial, mas as conversas com o Rony estão caminhando aí, de 1,3 milhão para vestir a camisa do Vascão. Informação que foi dada aí na parte da manhã, né? O nosso amigo Carlos Berbert, que trabalha lá no Mário Coelho, também trouxe esse informativo sobre a situação do André Cury, empresário aí do Vargas, tá? O Vargas pode pintar aqui no Vasco da Gama. Hoje ele é agente livre, tá? Só que os salários, gente, estão muito inflacionados aí. O salário do Vargas é 700.000 reais. Eu acho um jogador interessante, tá? Se houvesse uma redução salarial, um jogador muito interessante mesmo. Mas, assim, a negociação do momento, tá? Que os antes estão pirando aí, é que o Vasco está conseguindo trazer o Brian Rodrigues. Olha, esse jogador tem ganhado força, tá? A cada momento aí nos corredores de São Januário. A informação que a gente tem é que o Vasco tenta trazê-lo aí por empréstimo com uma opção de compra. O jogador está
infeliz lá no América do México, está forçando uma barra para poder deixar o clube, tá? E o Vasco está fazendo de tudo para poder contratar, tá? E eu vou falar uma coisa, uma contratação de impacto, porque se o Vasco traz esse ponta esquerda aí, jogador de seleção uruguaia, irmão, do lado do Vegete, aí eu vou para a galera, vou fazer igual o seu boneco, tá? Porque um time aí, ó, Léo Jardim, a dupla de zaga aí, porra, Maurício Lemos e o nosso bravo João Vitor, os dois laterais, PH, Tom, a gente com meio campo ali com Jair, Paulinho, Tietê e também Coutinho. Porra, imagina Brian Rodrigues e Vegete. Vou falar mais o quê? Continue torcendo contra aí, quem torce contra, que tá dando certo, tá? E parabéns que o Vasco tá desenrolando essa negociação aí. Inclusive, pode ter jogadores aí numa composição para fazer um abatimento aí nessa contratação do Brian Rodrigues. Então, essas foram as informações dessa manhã. Acredite, o Vasco vem forte aí para esse ano, tá? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado pela sua atenção. Quem puder contribuir com o nosso canal, a gente pede a gentileza, humildemente aqui, para você poder nos ajudar, tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá e que Deus abençoe a sua vida. Assista o vídeo do Laureano e depois assista lá a copinha. Valeu!